Estamos de volta e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso, a AGER, realiza nos dias 21 e 22 deste mês aqui em Cuiabá o primeiro Seminário Estadual de Regulação. Esse evento vai reunir autoridades e representantes de concessionárias de serviço público. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente regulador da AGER, Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio Sorge. Prazer enorme conhecê-lo. Boa tarde, Camila de la Valle. Obrigada, boa tarde. Também a todos os telespectadores desse importante órgão de imprensa, TV Vila Real, através desse programa de longo alcance, que queremos já de antemão agradecer o espaço. Presidente, esse seminário aí, ele foca exatamente o quê? Qual é a preocupação da AGER nesse momento? A AGER, ela precisa fomentar o Instituto da Regulação. A regulação é um instrumento universal, tem agências de regulação no mundo inteiro e ele existe para dar segurança administrativa e jurídica aos contratos quando o governo ou os governos não têm suficiência econômica para os investimentos nas políticas públicas e apela, através de licitações, a concessionárias. É uma espécie de aluguel que faz por determinado tempo, onde cede o direito de explorar, em contrapartida tem que ter investimentos na melhoria da qualidade que o governo faria se não fizesse a licitação. Então ele delega para um terceiro temporariamente, para que ele faça aquilo que na condição momentânea ele não tem de fazer. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um país, de um estado, de um município. Agora, presidente, vários serviços essenciais, né, o poder público acaba delegando a particulares e a AGER, justamente aqui no estado, é responsável por fiscalizar, né, a boa execução desses serviços. Um deles é a energia elétrica. E acompanhando, né, as faturas, as contas, muitos mato-grossenses estão se perguntando por que o custo da energia doméstica praticamente dobrou do ano passado para cá. E há queixas, né, em relação à prestação de serviços, sabemos. A AGER intercede de que forma, né, para tentar, dentro de uma razoabilidade, o dobro não me parece tão razoável de aumento para o consumidor, né? Perfeito. Eu não posso ainda dizer o motivo que dobrou sua conta, mas existe de muita gente. De toda a população, certamente, porque são políticas que abrangem a totalidade e não pode ser individualizada. Existe um artifício que, dependendo da demanda de chuvas, a condição de chuvas e outras condições, para que a conta não cresça e permaneça sempre alta, porque depois chove. Então, existem as bandeiras, que às vezes não são tão bem entendidas. As bandeiras são temporárias. Quando há redução, e eu não posso dizer que seja esse o motivo, tá? Mas já vamos falar disso, o seminário é para isto. O seminário vai trazer o superintendente de fiscalização da ANEEL para explicar a mais importante norma, que é justamente os direitos do usuário. Então ele vem aqui fazer uma palestra, é um dos temas, dos 10 temas regulatórios que nós vamos estar abrangendo nesse seminário, que a ideia é esclarecer, fazer entender, tirar dúvidas, debater os temas para a evolução da eficiência e efetividade regulatória dentro dos temas abrangidos pelas competências. Então nós vamos ter importantes temas, desde a política do desenvolvimento da nossa matriz do gás natural e como vai desenvolver nos próximos anos através da MTGás, que é algo fundamental. Já dando um pequeno spoiler do que vai ser, nós vamos ter aqui num painel um mediador. Também teremos o presidente da MTGás e teremos a Arsesc de Santa Catarina, que, comparando com a política pública do Mato Grosso, que é os primeiros 39 quilômetros de gás canalizado que estão saindo do Distrito Industrial, só para entender o quanto nós podemos crescer essa política pública e baratear o custo, em Santa Catarina é 1.500 quilômetros, só para ver, e ele vai trazer essa experiência da maturidade de um sistema e de uma política pública para nós vermos as projeções atuais e futuras dessa política. Presidente, voltando aí à questão que a Camila colocou da energia. Nem a estiagem severa consegue explicar os aumentos absurdos na conta de energia. De 4, 5 meses para cá, essa conta aumenta 60%, 70%, 80%. E aí, a AGER, que tem que regular a concessão desse serviço, pode fazer o quê para socorrer
tanta gente? Muito importante. Nós vamos ter 2 temas de energia. Um é justamente que a gente buscou desmistificar um pouquinho na Operação Todas Claras, inclusive com mais de 8 órgãos federais, municipais e estaduais. Tivemos um trabalho em conjunto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, para desmistificar um pouquinho o que é mito e o que é realidade nessa questão. Que existe uma questão que realmente não é barata a energia. Nós temos que entender um pouquinho os papéis. O serviço público de energia, ele é nacional e existe uma descentralização de atividades que não é completa da ANEEL. E a lei protege a empresa e sufoca e castiga o consumidor. Essa é a lei. E aí eu preciso explicar que a ANEEL faz a regulação econômica, né? Então a parte mais tarifária, a gente entende logicamente ela, mas não é nosso papel, só para entender os papéis e competências. E dentro da descentralização que ocorreu a nível federal, nós cuidamos da fiscalização local, por isso que participamos da Operação Todas Claras com mais de 8 órgãos, onde tiramos alguns mitos, né, que se criou com a participação do PROCON, com a participação do IPEM, com a participação de vários órgãos. Nós criamos um relatório para apresentar na CPI, tirou algumas coisas que eram mais mitos e trouxe alguma realidade em que devia melhorar a prestação de serviço para a Energisa. Estamos trabalhando nisso e isso também vai ser bem explicitado no seminário. São temas caros para a gente, importantes, né? Hoje, pensar alguém viver sem energia é quase impossível, como tantos outros serviços necessários para o dia a dia. Então, é um dos temas importantes, tanto é que ele tem 2 itens dentro do seminário. Um vai ser essa operação Todas Claras e outro vai ser a explanação da ANEEL sobre os direitos do usuário na resolução 1000. Presidente, outra questão, né, outro serviço público de competência da AGER é o transporte intermunicipal. Intermunicipal de passageiros. Perfeito. Em relação ao que em breve vai acontecer, né, uma prometida melhoria na mobilidade urbana de Cuiabá, qual a expectativa que os usuários podem ter em relação à passagem do BRT? Muito se trouxe a favor, né, desse modal, tendo em vista que a passagem teria um custo menor. Mas e aí, os ônibus, eles serão realmente de uma empresa privada? Será uma concessão, uma parceria público-privada ou não? Existem ainda muitas dúvidas. Sim, até porque está se implementando a política pública, ela teve muitos percalços, vocês da imprensa mais do que qualquer um cobriram isso tudo, né? A dificuldade de harmonizar a introdução desse modal, vencer aquele imbróglio na justiça do VLT, aquela confusão toda, então atrasou muito essa evolução dessa política pública. A AGER sempre entra com a política pública pronta, ela está em evolução. Nós entendemos que em algum momento vai ter uma decisão do poder concedente, que é o Estado, que não é a AGER é regulador e fiscalizador, pela forma se vai fazer a adesão aos contratos do transporte que já existe, e aí nós temos uma empresa de ônibus que faz, ou se vai fazer uma nova licitação. Isso eu entendo que no devido tempo, após a construção, vai ocorrer essa decisão política, né, da política pública, da forma. Mas a AGER, de qualquer sorte, certamente vai regular isso tudo. Então, ela vem para harmonizar. E claro que a gente pensa na modicidade como pensa na modicidade tarifária do ônibus. Hoje, a AGER, quando ela, por força de obrigação legal, ela tem necessidade de julgamento administrativo, é sorteado internamente um relator e ele passa por um processo, primeiro, de questão da legalidade. Então, a AGER hoje tem a PGE internamente, um procurador do Estado, internamente na AGER, que é o advogado-geral regulador, e temos também a parte técnica na SRE, que é Estudos Econômicos. Vencida a legalidade, é legal, o pedido está contratado, ele vai para a área econômica, onde é que faz a validação ou não dos cálculos. E num voto transparente, inclusive, gostaria de divulgar, aproveitar, todas as sessões regulatórias que mexem na questão financeira são transmitidas publicamente, da mesma forma que vocês transmitem aqui, e também é possibilitado participar as partes que defendem o consumidor e também os que controlam a AGER, porque a pergunta é quem controla a AGER, né? CGE, TCE, PROCON, todos são convidados a participar e após a reunião a gente divulga na página da AGER publicamente a gravação. Presidente, para encerrar bem rapidinho, o governo do estado assumiu a BR-163. Está fazendo aí muito trabalho para recuperar a rodovia. Depois ela vai ser concedida, é isso?
É diferente. Esse é o projeto? É diferente, é o contrário. Hoje, o Estado, ele entrou como, como é que posso explicar? Como concessionário. Ele é o controlador da concessionária. Através da MTPAR, ele assumiu o passivo para que não ficasse anos nesse imbróglio. Ele vai privatizar? Foi algo extremamente inovador e ele não pretende ficar lá para sempre. Ele pensa um dia sair desse negócio, ele quer fomentar a política pública e largar. Inclusive, quem controla e regula lá continua sendo a ANTT, porque não houve a mudança para a ANT. Se ela tivesse sido transformada numa rodovia estadual, aí nós estaríamos regulando e fiscalizando. Então, a fiscalização, e também é importante dizer que vamos ter muitas autoridades de nível nacional e internacional no nosso evento. Gostaria de citar alguns renomes, até que para as pessoas pudessem procurar, por isso que eu quero ser breve, se me permitir. Então, teremos presidente da ABAR, presidente da ABO, a ABAR é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABO, a Associação Brasileira de Ouvidores, teremos o PENIM, que é outra política pública fenomenal, que é ferrovia, são 10 temas. E para encerrar, só gostaria, se inscrevam, está na página da GER, entre lá, são as últimas vagas. Todos que têm interesse em entender, compreender e participar da evolução do Instituto Regulatório estão convidados. Obrigado pela presença e pelas informações. Perfeito. Obrigada, Estamos boa tarde. abertos a qualquer momento ser reconvidados. E depois